Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz Matemático e vamos dar início ao curso de sólidos geométricos. Eu vou começar falando sobre a definição de prismas e pirâmides. Ao longo dessa playlist, né, de sólidos geométricos, eu vou falar também sobre os corpos redondos, que seriam, no caso, as esferas, cone e tal. Mas enfim, vamos falar sobre sólido geométrico. Para que essa forma geométrica seja classificada como um poliedro, né, ela tem que ser tridimensional, né? Então, assim, bidimensional são os polígonos. Então, o que é bidimensional? Ele possui duas dimensões. Então, comprimento e largura. Quadrado, retângulo, são as figuras planas. As tridimensionais possuem três dimensões. Então, essas formas geométricas tridimensionais, a gente chama ela de sólidos geométricos. Pode ser ele cone, pode ser esfera, pode ser prisma, pode ser pirâmide, pode ser cilindro, enfim. Se tem três dimensões, né, comprimento, largura e altura, a gente pode chamar ele de um sólido geométrico. Aqui eu dividi esses sólidos geométricos entre poliedros e não poliedros. O que são poliedros? Poliedros são sólidos limitados apenas por superfície plana. Edro, gente, significa face. Então, poliedro, várias faces. Então, as faces são superfícies planas. Os sólidos não poliedros, né, são sólidos limitados por superfície curva. Então, um grande exemplo aqui, a gente pode falar aqui do cone e do cilindro. Você pode falar, Luiz, essa superfície aqui é plana. Beleza, mas ela tem a curvatura aqui, ó, a face lateral é curva. Então, ele não é classificado como poliedro. Então, aqui eu tenho aqui um cubo, um paralelepípedo, aí tenho aqui um prisma, tenho aqui uma pirâmide, todos esses são classificados como poliedros. E aqui são os não poliedros. Os não poliedros, a esfera, o cilindro, o cone, eles também são classificados como corpos redondos, que é o tema da nossa próxima videoaula desse curso. Então aqui eu vou pegar o lado de cá, que são os poliedros, né? Que vocês vejam aqui que eu coloquei como o prisma e a pirâmide, e aí vou destrinchar os dois e vamos falar sobre esses dois, as definições destes dois aqui. Olha só, prisma e pirâmide. Então, prismas são poliedros com duas bases geometricamente iguais e opostas, e as faces laterais são quadriláteros. Então, isso aqui é importante, ó. As duas bases são geometricamente iguais e opostas, e as faces laterais são quadriláteros. Isso é a definição de prisma. Então, ó, tá aqui um prisma. Ó, repare, as faces laterais são quadrilátero e as bases opostas são iguais. Outro aqui, ó, mais um outro e mais um outro. Veja que independe da figura que dá o seu nome, né? A base aqui, é a que dá o nome. São figuras planas. A gente vai ver daqui a pouco aqui como é que se chama, como é que dá nome aos poliedros, no caso o prisma e a pirâmide. Do lado de cá as pirâmides são pirâmides, são poliedros com uma só base, ok, lá em cima é um vértice, tá? E as faces laterais são triângulos. Então repare, ó, como é que eu diferencio, Luiz? Prisma de pirâmide, as faces laterais das pirâmides são triângulos e a dos prismas são quadriláteros. Outra forma, a pirâmide tem um teto, que é um vértice, né, um ponto de encontro, né? E o prisma não, o prisma tem as duas bases são iguais. Aqui, ó, são pirâmides, essas figuras aqui. Veja aqui, independente do polígono da base. Então, assim, aí como é que eu faço para nomear isso? O polígono da base, um triângulo. Então, se o polígono da base é um triângulo, isso é um prisma triangular. Se o polígono da base é um quadrilátero, prisma quadrangular. Se o polígono da base é um pentágono, prisma pentagonal. Se o polígono da base for um hexágono, prisma hexagonal. Ou você pode dizer prisma de base hexagonal, prisma de base pentagonal, enfim, você pode usar a palavra de base também. A pirâmide, se a base é um triângulo, pirâmide triangular. Quadrilátero, pirâmide quadrangular. O prisma de base quadrangular, prisma de base quadrangular. Pentágono, pirâmide de base pentagonal. Aqui também, ó, pirâmide de base quadrangular, pirâmide de base triangular. Hexágono, pirâmide de base hexagonal. Então, veja que para dar o nome, né, eu tenho que saber
polígono da base. E aí esse polígono da base ele influi no nome. Pirâmide de base tal, prisma de base tal. Então, essas aí são as principais diferenças entre prisma e pirâmide. Só para lembrar, prisma, as faces laterais são quadriláteros e as bases opostas são idênticas. Pirâmide não tem base oposta, em cima é um vértice e as faces laterais são triângulos. Então essas são as diferenças, que eu espero que vocês tenham gostado, que se inscrevam também no nosso canal, tá? Façam parte, né? Dê essa força pra gente, tá? E aguardem os próximas playlists ou naveguem pelas playlists que nós já temos. Um forte abraço a todos, bye bye, adeus!